Bom dia, pessoal. A letra escolhida para a ABC da hoje é a letra D. Como eu combinei com vocês, a letra D vai estar relacionada à palavra discurso e nós vamos falar um pouco sobre ele hoje. Eu vou me arriscar a falar sobre o discurso só um pouco, óbvio, porque isso aqui foi uma coisa que eu mais aprendi com a minha esposa nesses dias de quarentena aí, né? Ela fez uma disciplina que se chama análise do discurso. Quando ela veio me explicar mais ou menos como é que funcionava a disciplina, ela acabou explicando um pouco sobre os conceitos, tudo, mas é algo muito abstrato, né? Eu vi que para falar um pouco sobre o discurso, sobre a estrutura dele, essas coisas, demandaria de uma leitura muito mais aprofundada, dependendo do ponto de vista teórico também, ia demandar muito mais tempo, e isso não é o intuito do vídeo. Eu decidi compartilhar com vocês essa experiência, porque tem sido algo que eu tenho aprendido com ela, né? E alguns pequenos detalhes que eu achei interessante e eu acabei conseguindo relacionar com a ciência, né? E trazer isso para vocês como talvez um instrumento de trabalho aí no futuro, né? Você utilizar do discurso como uma ferramenta de trabalho no futuro. Uma coisa interessante que eu tenho aprendido nessas discussões que eu tenho com ela seria como o discurso ele está permeado aí no nosso cotidiano, né? Então, praticamente a todo momento é discursado algo para a gente, né? É veiculado algo para a gente. Nesse momento de pandemia que a gente está passando, é interessante porque os canais digitais, a televisão e o rádio estão sendo o principal canal de informação, né? Então, está sendo discursado através desses meios aí as informações para a gente, né? E eu achei interessante porque a gente vê na televisão o discurso político, né, como ele tem sido bastante utilizado, né, tem muito discurso político na televisão, né, inclusive o discurso político ele está misturado ali com as informações científicas, né, e o que é repassado para a gente aí em termos de números, né, o que a pandemia está gerando aí no mundo inteiro. Tem as propagandas também, né? Tem um discurso muito envolvido ali na propaganda. O pessoal discursa a todo momento que o produto deles é a coisa ideal que você tem para sua vida, né? Você tem que comprar porque o meu produto é perfeito, né? É esse que vai satisfazer os seus desejos, né? Então o discurso ele meio que oferece alguma coisa ali que vai preencher alguma coisa na sua vida, né? Seja uma ideia nova, né? Seja alguma coisa que eu estou defendendo, eu estou transmitindo para você em forma de discurso, eu quero que você se adeque a esse meu pensamento. É, é interessante também que há uma imagem também, né? A gente vê na internet tantas imagens, né? São veiculadas para a gente, e as imagens também elas transmitem um discurso, mas como eu disse, para você conseguir captar nas imagens o que está sendo veiculado ali, é algo que demandaria de um preparo muito grande, né? Acho que você deveria fazer análise do discurso para você poder compreender o que as imagens estão transmitindo, mas basicamente é isso, né? O discurso ele está permeado aí no nosso dia a dia, né? E pensando um pouco sobre isso, né, eu fiquei refletindo, né, como é que eu vou relacionar isso à ciência, né? Eu fiquei imaginando nesses movimentos que a gente tem hoje em dia, né, esses movimentos de pseudociência, terra plana, antivacina, os conspiracionistas aí, né? Então, eles discursam a todo momento nas redes sociais e as redes sociais, elas são um meio de informação aí para muitos alunos, né? Não só para os alunos, mas como um público em geral, né? Então, eu queria compartilhar aqui sem muito detalhe, né? Teve um colega meu que ele é professor de ciência, ele falou que o aluno dele, o pai do aluno dele era terraplanista. Eu achei engraçado, porque ele falou que o aluno, não, meu pai falou que a Terra é plana, então é ponto e acabou. Tipo assim, né? O discurso que o pai dele fazia dava uma certa autoridade ao pai dele, né? Em relação ao que o professor falava na sala de aula. Então tem essa coisa do discurso em si, né, está relacionado a um tipo de poder, né? Então o professor ali ele tinha perdido todo o poder dele porque justamente o pai do aluno falou que a Terra é plana, então aquilo para ele era fato, ponto e acabou, né? Então, para o professor de ciências que vai lidar com um discurso como uma ferramenta de trabalho aí futuramente na sala de aula, ele vai ter esse problema, né? Eu falo futuramente porque eu me vejo como professor de ciências no futuro. Mas o professor de ciências hoje em dia ele já tem esse problema, né, de ter que lidar com esses tipos de discursos que são contra o que a ciência diz, né? Então, o professor de ciências ele chega, ele vai apresentar um conceito científico, muitas vezes é abstrato para o aluno e às vezes abstrato até para o próprio professor, né? Demandaria de um tempo muito maior aí, de reflexão e estudo para poder entender como é que funciona certo conceito científico, certa teoria, como que ela funciona, né? Como é que ela foi construída. Então, fazer essa tradução aí em forma de discurso para os alunos, né?
eu acho que vai demandar de um tempo muito maior de estudo, né, e de entender o discurso em si como ferramenta para você poder transmitir uma informação científica para o aluno, né, ou para alguém que queira trabalhar como divulgador científico, né, que você vai fazer um discurso em torno da ciência, né, em torno de como ela foi construída. Então eu vejo que é interessante o professor de ciências ele entender como é que funciona o discurso em si, como que ele é construído e como que você vai usar do discurso para ir contra o próprio discurso que é veiculado aí, né, nas redes, nos jornais, televisão e etc, né? Então eu acho que o caminho principal aí é você estudar a respeito de determinado tema, né, saber como é que ele foi construído, saber lidar um pouco com como é que funciona o discurso, né, e fazer uma tradução, né, de maneira mais clara aí para os alunos, ou seja, para o público que você esteja trabalhando, né? Então, tome cuidado com o discurso, porque uma coisa é certa, né? Ele está presente nas nossas vidas aí a todo momento. Obrigado.